Paz e graça para todos os meus queridos irmãos e irmãs, para todos os ouvintes, para todos os amigos e amigas que sintonizam este canal para assistir a esta programação dedicada à família para todo este mês de maio. São vários temas maravilhosos que foram preparados exclusivamente para si. Já foi transmitido um desses temas e hoje temos outro tema que se chama Submissão e Serviço. Este tema foi preparado pelo pastor Marinov, mas eu tenho a honra e o prazer de poder então dar este tema em português e para fazer então chegar este tema no nosso idioma original. Portanto, acompanha neste tema também, mas antes de o fazermos, vamos então louvar um hino ao nosso Pai Celestial. Beleza em cada flor, com amor no lar. Este amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz. Luz, saúde e gozo traz, sempre amor no lar. Com amor. De avistão gentis, tudo faz-se mais feliz, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar, faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei. Agora que já louvamos, vamos então elevar uma oração aos céus. Pai querido, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos estudar tu palavra. Abençoa, Senhor, cada uma destas conferências dedicadas para a família. Pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja guiando cada hogar do teu povo, para que possamos, Senhor, enfrentar as dificuldades que o inimigo nos atravessa no caminho. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos a tua bênção, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então para darmos início a este tema, gostaria que me pudessem acompanhar na leitura do livro de Jó, capítulo 38, os versículos 1 a 7. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes?
Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. O nosso querido Pai, o nosso Pai Celestial, criou o universo e tudo o que é visível e invisível para cumprir o seu grande plano. No macrocosmo, assim como no microcosmo, cada uma de suas criações tem a tarefa de servir a outra criação. E assim, tudo se move em perfeita ordem e harmonia sob a direção de Deus. Toda árvore de fruto não produz fruto para si mesma, mas para o homem. As flores não florescem para si mesmas, mas para o prazer do homem. Os anjos não se servem a si mesmo, mas a Deus e ao homem. E também o nosso Pai Celestial não vive para si mesmo, mas para a felicidade e gozo de todo o universo. Deus criou uma ajudante para Adão e abençoou a família. O propósito de Deus é que o casal possa viver em paz e em compreensão, ajudando-se um ao outro, guiados por sua santa palavra. Mas a pergunta é, então, se havia toda esta perfeição, por que é que apareceu a discórdia? Nós entendemos pela Escritura que o maior gozo dos anjos é servir a Deus. Mas Lúcifer deixou de alegrar-se no seu serviço a Deus, porque se entregou à inveja e ao orgulho. Ele pensou que era digno de adoração e serviço, e então este desejo de ser tão grande levou-o à sua queda. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A Bíblia revela que Deus não obriga ninguém a servi-lo, mas que aceita este serviço por amor. E Lúcifer, que se tinha convertido num demónio e em Satanás, perdeu este gozo e o amor do seu serviço a Deus. E levou inclusivamente que outros anjos fossem então levados por esta senda da caída. Deus permitiu a caída de Lúcifer para que todo o universo pudesse entender que a obediência e serviço são necessários para o bem de toda a criação. O Todo-Poderoso não deseja que sua criação o sirva por temor, mas que cada um seja livre de eleger servir a Deus por amor. E este mesmo princípio, este tipo de princípio de serviço, aplica-se também à família. Tendes agora deveres por cumprir, que não tinhais antes do vosso casamento. Revesti-vos, pois, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, qual é o resultado quando uma pessoa, quando um casal, quando as famílias ignoram este serviço, esta obediência a Deus? Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor. Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mau aos olhos do Senhor. Então disse Saúl a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O rei Saúl, que ocupava o cargo mais alto de Israel, pensou que podia mudar a ordem do profeta de Deus. Mas devido à sua desobediência, perdeu o seu trono e a sua salvação eterna. Quantas pessoas repetem este erro do rei Saúl?
Ignorar este sábio conselho de Deus não é nada mais do que orgulho humano. Este orgulho que pensa que pode servir a Jeová de um outro modo, da maneira que quiser. Um serviço mediante o qual uma pessoa demonstra a sua grandeza não é um serviço aceito por Deus. E também o serviço na família deve ser fomentado por este género, por este tipo de amor abnegado. Numa família assim, os anjos de Deus estarão sempre presentes e sempre protegerão esta família do mal. É preciso religião no lar. Só ela pode prevenir os ofensivos erros que tantas vezes amarguram a vida conjugal. Unicamente onde Cristo reina pode haver amor profundo, verdadeiro, altruísta. Anjos de Deus serão hóspedes do lar e suas santas vigílias santificarão a câmara matrimonial. A história do primeiro rei de Israel apresenta um triste exemplo do poder dos maus hábitos nos verdes anos. Em sua mocidade, Saul não amou nem temeu a Deus. E aquele espírito impetuoso, não adestrado à submissão em seus primeiros anos, estava sempre pronto para rebelar-se contra a autoridade divina. Mas não podem os homens, durante anos, perverter as faculdades que Deus lhes deu. E então, quando quiserem efetuar uma mudança em si, encontrar tais faculdades frescas e desembaraçadas para seguirem um caminho inteiramente oposto. Segundo este testemunho, compreendemos que, se alguém adia corrigir o negativo que existe no seu carácter, pode perder aquela oportunidade para sempre. Pode ser que essa oportunidade nunca mais surja. De acordo com a Escritura, sabemos que o mais importante no nosso serviço é receber o caráter de Cristo, com o qual podemos entrar então na cidade santa de Deus. Mas quantas vezes é que nós temos esta tendência para corrigir os erros dos outros e olvidamos ou esquecemos olhar para nós mesmos? E no âmbito familiar, esta situação não é uma exceção. Muitas vezes apontamos insensivelmente os erros do nosso cônjuge, sem fazer um esforço algum por corrigir os nossos. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, convida-nos a examinar-nos a nós mesmos, em primeiro lugar, para ver se nós estamos aprovados perante o Senhor. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Agora eu gostaria de dar um exemplo em concreto de uma história bíblica de duas pessoas e de como uma delas não se importou em servir e ter este género de serviço de amor, abnegado, com confiança e uma fidelidade tremenda que ele tinha para com o seu amigo. Estou a falar de Elias e de Eliseu. E gostaria que me pudessem acompanhar na leitura. Não foi grande a obra de início requerida de Eliseu. Deveres comuns ainda constituíam sua disciplina. É dito dele que derramava água nas mãos de Elias, seu mestre. Ele estava disposto a fazer o que fosse que o Senhor ordenasse. E a cada passo aprendia lições de humildade e serviço. Como assistente pessoal do profeta, ele continuou a provar-se fiel nas pequenas coisas, enquanto com diário fortalecimento do propósito devotava-se à missão apontada por Deus. Muitas pessoas desejam e querem que se lhes atribua algo grande, algo de muito valor para se mostrarem. E nós vemos que nesta história de Elias e de Eliseu, isso não aconteceu. Para Eliseu servir a Elias, o profeta, atirando-lhe água para que ele se lave, foi suficiente. Este exemplo mostra-nos a importância das pequenas coisas e como elas, que parecem insignificantes, são em realidade importantíssimas na grande obra de Deus. O trabalho da mãe parece muitas vezes um serviço sem importância. É trabalho que raramente é apreciado. Outros pouco sabem de seus muito cuidados e encargos.
Seus dias estão ocupados com uma rotina de pequenos deveres, reclamando todos um esforço paciente, domínio próprio, tato, sabedoria e abnegado amor. Todavia ela não pode jactar-se do que tem feito como sendo uma realização. Tão somente tem cuidado que as coisas no lar corressem em boa ordem. Frequentemente, cansada e perplexa, tem procurado falar bondosamente às crianças, a fim de as conservar ocupadas e felizes e guiar seus pezinhos no caminho reto. Ela julga que nada cumpriu, mas não é assim. Anjos celestiais observam a mãe consumida de cuidados, notando os fardos que ela tem sobre si dia após dia. Seu nome pode não ser ouvido no mundo, mas está escrito no livro da vida do Cordeiro. Este texto envolve com muito amor a cada mulher dedicada que cuida de sua casa e da sua família, entregando-se a um serviço cotidiano, não remunerado e muitas vezes pouco valorado. Mas ainda que este trabalho não tenha retribuição monetária terrenal, tem a maior consideração celestial. E este exemplo estende-se em todas as áreas do serviço, por mais insignificantes que pareçam. Os anjos estão a registar cada um desses teus atos. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Senão, não se fará. Fiel a seu serviço, Eliseu esteve preparado para receber uma porção dupla do espírito de Elias. Receber as bênçãos de Deus na família é de vital importância para manter tanto a felicidade como a harmonia. E disso dependemos cada um de nós, se estamos dispostos a cumprir com todos os nossos deveres segundo a palavra de Deus, incluindo aqueles deveres mais insignificantes. Mas há um exemplo perfeito de obediência e serviço que gostaríamos também de salientar. Jesus veio para servir o povo que sofria baixo ou sob uma carga de pecado terrível, livrar-nos do mal e reconciliar-nos com o Pai. Ele disse: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Aquele a quem todos os anjos adoram e servem, veio à terra para servir o homem, a raça caída. Que humildade! Mas ainda assim, foi rejeitado pelo povo que veio salvar. Mas não se recusou a ser obediente até à morte e à morte da cruz. Nem sempre foi compreendido, inclusivamente pelos seus discípulos, mas no seu amor infinito, no amor que ele sentia por eles, continuou a ensinar-lhes lições valiosas de obediência e de serviço. E uma das últimas lições de humildade e serviço que o nosso Maestro Celestial deseja guardar nas mentes de seus discípulos foi dada durante o lavamento dos pés. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Ninguém foi tão exaltado como Cristo, e todavia abaixou-se até o mais humilde dever. Para que seu povo não fosse extraviado pelo egoísmo que habita no coração natural e se fortaleça com o servir ao próprio eu, Cristo mesmo estabeleceu o exemplo da humildade. Aprendendo de Jesus, será um prazer para nós servirmos-nos uns aos outros, tanto na família como na igreja. E assim teremos uma conexão entre nós e entre Deus. Se o marido ou a esposa não está completamente dedicado ao serviço da glória de Deus,
então encontrará no serviço um jugo muito difícil de carregar. No casamento, os homens e mulheres algumas vezes se comportam como crianças indisciplinadas e perversas. O marido quer ter razão. A mulher, por sua vez, quer tê-la. E nenhum dos dois deseja ceder. Tal situação só pode levar a maior infelicidade. Tanto o marido como a mulher devem estar dispostos a abrir mão da opinião. Não há possibilidade de felicidade enquanto ambos persistirem em fazer como lhes apraz. Não podemos cultivar em nós a verdadeira humildade e uma disposição para servir e sacrificarmos-nos, a menos que submetamos a nossa vontade à vontade do Pai. Estamos a viver nos últimos dias, quando as instruções de Deus com respeito à família não são levadas em consideração. Se cada família seguisse o exemplo de Jesus em obediência e em serviço, haveria mais compreensão e muitas dificuldades seriam evitadas. Portanto, teremos que falar sobre qual é o exemplo, como é que uma família deveria atuar. E vamos então ver uma família que trabalha para a salvação de outros. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. O serviço de salvação do homem que Jesus começou ainda antes da sua ascensão foi entregue aos seus discípulos. E quando nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos e estudamos as cartas que seguem, vemos que os discípulos cumpriram esta missão importante do seu Mestre com muita dignidade. Não podemos dizer que somos seguidores de Jesus se nós não trabalhamos para a salvação das almas. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo disse: o amor de Cristo nos constrange. Este amor insta-nos a não sermos ociosos, mas a dedicarmos-nos ao serviço da salvação das almas. Esta é a ação mais nobre que uma família pode realizar neste mundo para a glória de Deus. O apóstolo disse: e por todos morreu, para que os que vivem já não vivam para si, mas sim para aquele que morreu por elas. Ao cumprir fielmente o seu dever em casa, o pai como sacerdote da família, a mãe como sua missionária, estarão multiplicando as forças para fazer o bem fora do lar. Ao aproveitar suas faculdades, se tornarão mais capacitados para trabalhar na igreja e vizinhança. Ligando os filhos a si e a Deus, os pais e as mães e os filhos tornam-se cobreiros de Deus. Deus pretende que as famílias na terra sejam um símbolo da família do céu. Os lares cristãos, estabelecidos e dirigidos de conformidade com o plano de Deus, são um maravilhoso auxílio na formação do caráter cristão e para o progresso de sua obra. De lares tais resplandecerá uma luz que se revelará em favor dos ignorantes, levando-os à fonte de todo o conhecimento. Exercerão influência poderosa em prol de Deus e de sua verdade. Queridos irmãos e queridas irmãs, queridos amigos e queridas amigas, se nós morremos com Jesus e fomos ressuscitados com Ele, não viveremos mais para nós mesmos, mas sim para Ele. Trabalhando para a salvação das outras pessoas, trabalhamos então também para a nossa salvação. O primeiro campo missionário é o lar e o trabalho dos seus seres amados. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a cada família e que nos ajude a cumprir os nossos deveres com dignidade para recebermos então a recompensa eterna
como uma família. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Agora, para terminarmos, vamos então entoar um louvor ao nosso Pai Celestial. Sentado aos pés de Cristo, oh, que suave comunhão, as palavras que lhe escuto trazem paz ao coração. Ao rever o meu passado, quando estou junto a Jesus, mas eu avalio seu amor por mim na cruz. Assentado aos pés de Cristo, suas bênçãos muitas são. Eu deponho os meus pecados e Ele dá-me seu perdão. Sentado aos pés de Cristo, eu demoro-me a orar. Sinto então a plenitude de sua graça e amor sem par. Ó Jesus bendito, inclina com amor o teu olhar. Ó, se eu sempre livremente tua face contemplar, dá-me sentimentos puros, faz-me santo, meu Jesus, que eu demonstre aos semelhantes ser teu filho e andar na luz. Agora que já louvamos, convido-vos para que possam acompanhar-me também numa oração. Bendito Deus e Pai Celestial, honras e glórias sejam dadas hoje e para sempre. Nós te agradecemos neste momento, Senhor, em primeiro lugar, por este dom maravilhoso que é a família. São os nossos companheiros de viagem, Senhor, e te agradecemos porque não permitiste que andássemos sós, mas deste-nos uma família bonita e maravilhosa, que são os nossos companheiros de viagem, os quais nós devemos amar, cuidar e recebemos em troca, Senhor, também esse mesmo cuidado. Ajude-nos a sermos famílias, Senhor, que vieram do alto. Ajude-nos a ser luz neste mundo. Que possamos, Senhor, termos alma missionária e trabalharmos em conjunto para a salvação de almas. Ajude-nos a crescer, Senhor. Tem misericórdia das pessoas e dos elementos destas famílias que tantas vezes atravessam dificuldades e trazem essas dificuldades para o seio da família. Te rogamos, Senhor, que possas trabalhar com eles. Que ajudes, Senhor, cada família a ser mais paciente, a ser mais bondadosa e a ter o Espírito de Cristo dentro do seu coração. Isto te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.